Olá, hoje eu vou falar sobre um tema que muitos vão achar interessante, que é sexo tântrico e união mística. Primeiro eu vou comentar o que é o sexo tântrico, né? Ou tantra. Muitas vezes ele é referido como a sexualidade sagrada ou a união sagrada maituna. E é uma prática que vai muito além do ato sexual convencional. É um caminho espiritual e filosófico que busca usar a energia sexual para alcançar estados expandidos de consciência, de cura e uma profunda conexão com o divino e, obviamente, com o parceiro que estiver praticando esse ato em conjunto. Normalmente, não é uma regra, mas numa posição em que envolva um homem e uma mulher, essa posição mostrada na figura obtida do site Minha Vida, está ali o link para quem quiser saber mais, é chamada de posição da borboleta e produz uma profunda conexão física, né, e sensorial entre os parceiros. Esta posição permite que ocorra também, outras também servem, mas enfim, o que eu chamo e que a literatura chama de união mística, que dentro do contexto do Tantra, ela se refere a uma unidade profunda e de não dualidade. Como funciona isso? A união com o parceiro, né? O ato sexual é tratado de uma forma ritualística, né? Ou sagrada, em que os parceiros não vão se ver apenas como corpos físicos, mas como uma manifestação do divino. E a intimidade do ato, né, é compartilhada entre o casal ou, enfim, os parceiros que estiverem praticando essa união. E a ideia é que a noção de ego, né, de separação entre eles, acabe sendo ultrapassada, dissolvida, né, pela união. Essa união entre os participantes, ou o casal, vamos chamar assim, né, também está associada à ideia da união com o divino. Né, porque todo o princípio é que, logicamente, a excitação sexual vai envolvendo a ambos e a comunhão, a troca entre os parceiros fica energeticamente intensa, sensualmente e através de sensibilidades, além do físico, e o objetivo é canalizar a energia sexual para que você possa levar essa experiência num grau de êxtase, né, em que possa ser percebido como uma conexão com o divino, a totalidade, com o universo, né, e que gera o que a gente chama de uma experiência mística. Né? Ou seja, através dessa prática, né, tântrica, os envolvidos atingem orgasmos, né, de corpo inteiro, muitas vezes prolongados, e ocorre uma expansão da consciência, em que às vezes a pessoa pode desdobrar, se sentir flutuando, captar vibrações, né, além, obviamente, da extrema sensação de bem-estar e união e que os dois participantes sentem. No meu livro, O Bruxo, né, tem aí o link, está na Amazon, tem gratuito para quem tem um Kindle e pode comprar, está baratinho ali na forma eletrônica. Né? Eu descrevo uma experiência que eu passei de união mística, né, que aconteceu comigo e a minha parceira. Entretanto, eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje sobre o assunto, mas vale a pena ler. Eu passei por essa conexão, aconteceu essa conexão divina, né, um grau de
comunhão entre eu e a parceira foi muito intenso, fisicamente, psicologicamente e energeticamente, principalmente, e as nossas mentes simplesmente projetaram, né, consciências, né, de uma forma que a gente foi para uma dimensão paralela, ou uma dimensão angelical, em que eu pude observar alguns espíritos presentes, alguns, inclusive, que eu poderia chamar de anjo, né? Então, obviamente, como não era algo esperado, nem tudo ficou dentro do possível ou do perfeito, porque essa união mística, ela vem do estudo do hinduísmo. E o que simboliza isso? É a união entre o Deus, né, o Shiva, o masculino divino, e Shakti, o feminino divino. Obviamente, isso não está restrito, esse tipo de comunhão não está restrita a casais héteros, ok? Os casais ou homoafetivos também podem desenvolver esse tipo de união, porque afinal de contas nós estamos falando de duas energias, né? Duas polaridades que todo mundo tem, tanto homem quanto mulher, tem o positivo e o negativo, ou o masculino ou o feminino, e que isso ocorre aqui em pessoas encarnadas, porque, bem da verdade, né, dentro da doutrina espírita e de todo o conhecimento que as pessoas possuem, os espíritos sem corpos, né, eles não possuem natureza sexual ou de gênero, ok? Seja lá como for essa energia que existe nos encarnados, ela pode ser ativada, né, através dessa união mística, e é isso que o Tantra e o Yoga, né, comentam, né, e de uma certa forma estudam, né, em que você realiza no seu corpo essa ascensão energética, em que eles colocam que no topo, o chakra do topo, que é o chakra coronário, seria onde estaria a consciência representado pela energia Shiva. E Shakti, que seria energia embaixo, na base da coluna, no chakra da base, ou chakra básico, Muladhara, que eles chamam, né? Estaria lá a famosa energia que eles chamam de Kundalini Shakti. E a união mística propicia esse despertar. Também há outras práticas, né? Há práticas iógicas também e tântricas. O objetivo é despertar essa Kundalini e fazer ela ascender pela coluna e unir com o chakra Sahasrara, que é o chakra coronariano. E aí você tem o despertar místico, né? Que resulta na iluminação, em que você estará em comunhão com o cosmos e em comunhão com a parceira ou parceiro, enfim, que estiver com você, realizando esse tipo de ritual que é muito bonito e muito transformador, né? Nessa hora você cessa a sensação de dualidade. Isso é muito doido para quem já experimentou, porque o que o outro sente eu sinto e vice-versa, né? Então há uma fusão de sensações, percepções e expansão completa de consciência e atingindo graus ou planos elevados conforme ambos estarão ou não preparados para isso. Normalmente eles se preparam, né? Eu tive acesso a um livro que comentava esse ritual, e as pessoas dentro do hinduísmo, né, da seita que eles estavam, que eu li no livro, eles preparavam a moça, no caso era um casal, né, a moça e o rapaz durante semanas ou até mais, para que eles pudessem realizar essa união mística. E pasmem, né? Quando aconteceu comigo, eu estava vestido e a parceira também só estava na posição ainda. E foi de repente que aconteceu esse, eu vou chamar de salto, né?
que é essa comunhão completa entre nós. Provavelmente porque a gente tinha uma mediunidade muito, como diz, ostensiva, e houve uma troca muito forte. Aconteceu o que tinha que acontecer, né? E caso o casal estivesse efetivamente sem roupa e praticando sexo, talvez isso fosse de um grau também intenso, mais até de repente do que eu pudesse imaginar. Essa imagem que eu estou, só uma parte, essa imagem que está aqui, ela é de um site do Portal Healing, né? Tem aqui um endereço, quem tiver interesse de saber mais sobre os chakras. No fundo, a tradição que envolve os deuses, né, Shiva e Shakti, né, eles estão celebrando a vida e a unidade. É uma harmonia, você acaba atingindo um grau de harmonia interior, né, onde a sua consciência e a sua energia e ação se unem, obtendo um perfeito equilíbrio, né? Eu falo, a gente adquire um grau de consciência maior, a gente passa a se conectar com as coisas de uma forma mais sem distinção, né? Isso é muito bom, isso é muito bonito, acho que todo mundo um dia deveria praticar. Agora, quais são os contras, né? O contra é que as pessoas materializadas, ou perdão, as pessoas materialistas que só encaram o sexo como carne e carne, né? Quer dizer, sensação e carne, apenas sensorial, é isso que eu quero dizer, elas não vão mais encarar as coisas do mesmo jeito. Não que você não perde a sua capacidade sensorial, mas quando você atinge esse nível de experimento, de experiência, de consciência, ou de expansão, né, você fica marcado para o resto da vida, porque não tem como desfazer isso, né? Você acessou um grau e teve uma comunhão entre corpos e espírito muito intensa. Isso é muito bonito. Não quer dizer que necessariamente, isso também estava naquele livro sobre a religião hindu que eu li, que se for um casal, que eles vão ficar juntos, não precisam, né? Mas eles experienciaram isso. E quando você encontra alguém para fazer isso, isso é muito interessante, né? É muito transformador, é muito bonito, né? E aí, se não vai ficar junto, cada um vai seguir sua vida, porque a realidade local, material, nem sempre anda tão bem com o espiritual, né? Então você pode se casar com outra pessoa, ter filhos com outra pessoa. É que a beleza disso é quase uma poesia dessa união entre os deuses, entre os princípios positivo, negativo, masculino e feminino, se concretiza através dos nossos corpos e se realiza através dos nossos corpos, e justamente essa mistura entre material e espiritual, porque faz parte da criação. Então, nesse momento, a gente tem a opção ou a possibilidade de gerar, né? Se ocorresse uma união física com troca de gametas, né, estaria feita uma fecundação. Na tradição de magia, né, você, quando olha um casal buscando procriar, quanto maior for a capacidade desse casal de mobilizar energias, eles podem captar, vamos dizer assim, espíritos mais elevados. Legal? Menos denso, enfim. Reza a lenda, quem estuda um pouco aí também sobre lendas, né, que Merlin foi gerado assim também, né? E algumas tradições de magia Wicca também utilizavam aquelas rituais os shabás, né, das bruxas, era isso, era para gerar outros, abre aspas, outros iluminados, outros bruxos, né? E isso foi profundamente combatido pelas religiões e caçados, a Inquisição, etc, etc.
que é uma distorção, porque nem todo mundo que é gerado por esse tipo de energia é do mal, pelo contrário. Né? Reza a lenda que Merlin se voltou contra o mal, contra, abre aspas, né, o lado dark da energia, fecha aspas. Legal? Seja como for, ter esse tipo de experiência, de comunhão, de conexão entre amantes, se você puder entender que se fisicamente já é um negócio assim, up, né, fantástico, energeticamente e espiritualmente, se agregar mais nesse contexto de iluminação, aí o negócio fica bem mais interessante. Né? Lógico que depois não dá para manter isso full time, né? A mesma coisa, Buda era iluminado, ele conseguiu fazer, porque você pode fazer isso sozinho também, né? Que é a conexão entre as energias e a ascensão até o topo do coronário e conexão com o divino, que no fundo, bem no fundo, esse é o nosso objetivo, transcender a matéria e realizar a energia espiritual no mundo material. Isso é trazer, como diz, o paraíso à terra, né? Religar, conseguir fazer isso. E se você consegue fazer isso, que maravilha, você fica uma pessoa iluminada e passa a se interessar, não mais com motivos materialistas e egoístas, mas de uma forma mais universalista, mais humana. Algo que às vezes a maioria das pessoas se perde na loucura que é trabalhar, né, correr atrás do Deus dinheiro, enfim, que ajuda, lógico que ninguém pode necessariamente viver sem, por um lado. Por outro lado, quando você começa a realizar certas comunhões e conexões com o divino, você passa a acreditar, você passa a entender e ele passa a manifestar através da sua realidade. Então, a, a união com o seu eu, com físico, né, o meu ego, transcender, suplantar, perdão, o ego e atingir níveis de consciências maiores, você muda a realidade. Foi isso que Cristo veio ensinar, de uma certa forma, para todos nós, porque esse conhecimento não é novo, esse conhecimento é bem antigo. Né? E, e ele veio exatamente mostrar que a gente pode, sozinho ou em duplas, vamos dizer assim, atingir essa iluminação. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Quem gostou, né, lê o meu livro, procure na internet, eu já deixei alguns links aí, se informe, né, curta, comente, compartilhe e se inscreva no meu canal, @entre2mundos_PS. Boa semana para todos e, como diria o pessoal mais oriental, Namastê. Namastê quer dizer o Deus que mora em mim saúda o Deus que mora em você. Abraço.